Olá pessoal, boa tarde ou bom dia, né? Tudo bem? É, mais uma atividade para vocês. Tomara que vocês estejam bem, tá? Então vamos lá com mais uma aula, né, de geografia, tá? Voltando a falar um pouco de Guerra Fria, né? Falando do mundo bipolar, que é dividido entre duas potências, né? Lembrando que essas duas potências eram aliadas na Segunda Guerra Mundial, porém agora são divididas por conta da sua influência tanto política, ideológica e econômica, tá? Então, essas duas potências vão lutar, né, por influências, tá? E tentar aí colocar a melhor ideologia no mundo, tá? Então, as características dessa luta, né? Quer dizer, uma luta entre aspas, vocês vão entender, porque a Guerra Fria não há uma disputa em vias de fato, né? Uma guerra, por isso que fala Guerra Fria, não é uma guerra quente de guerra mesmo, de bala para cá, bala para cá, tá? Mas aqui é uma luta mais ideológica, né? De pessoas tentando convencer qual ideologia é melhor, tá? Essa é uma disputa bacana aqui. Tá? Então, a disputa ideológica e militar entre os dois sistemas socioeconômicos antagônicos, que vai colocar como centro, que é o capitalismo e o socialismo. Capitalismo, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, baseado no lucro, já o socialismo, que busca uma economia planificada e tendo o Estado como controlador, tá certo? Então, vamos focar um pouco do capitalismo, né? O que seria o capitalismo? O capitalismo é um sistema socioeconômico em que a produção é feita numa propriedade privada, né? E pertence a uma classe que contrapõe a outra, que não é proprietária, tá? Então, qual é a característica do capitalismo? É produzir para gerar lucro, tá? A propriedade é privada, tem um dono, tá? Ou um CNPJ aí, uma pessoa dona, tá? A economia é de mercado, é feita para vender, né? Para a lei de oferta e procura, né? As pessoas querem comprar e eu vou produzir para elas, tá? E a sociedade é dividida em classes, né? Entre burguesia e proletariado, que aqui a gente coloca como capitalistas e assalariados ou não proletariados, tá? Termos. Principais atores, né? Os capitalistas, né? Que a gente chama também de burguesia, né? São os proprietários do meio de produção. O meio de produção, o nome já fala, é aquele que produz através da propriedade privada, que ele é dono, tá? O que seria meio de produção? Empresas, fábricas, plantações, né? São vários, né? Tudo que produz, tá? E os não capitalistas, que chamam de proletariado ou operário, são trabalhadores assalariados que vendem sua mão de obra para ganhar o seu salário, tá? Não lucro, o seu salário, tá? O capitalismo ele tem três fases, né? São três fases: o capitalismo comercial do século XV ao século XVIII, tá? Esse capitalismo é chamado também de capitalismo mercantilista ou grandes navegações, por conta, né, dos países, tanto Portugal e Espanha, que eram imperialistas naquela época, no século XV, desbravar mares aí que até então ninguém tinha conhecimento para fazer negócio com outros lugares. Então, eles vão começar a fazer comércio com outros lugares, principalmente com a Ásia, e depois que eles vão chegar na América também, África, tá? Eles vão acumular bastante lucro com isso, né? Que eles vão achar matéria-prima, tá? E vão achar novos centros consumidores para poder vender seus produtos, tá? E vão colonizar a América e a Ásia e a África, tá? Tendo aí bastante matéria-prima e centro consumidor para vender seus produtos manufaturados, tá? Com isso, nós vamos chegar à segunda revolução, vamos chegar à segunda etapa do capitalismo, que é a segunda fase, desculpa, do capitalismo, que a gente chama de revolução industrial. Tá? Essa revolução industrial vai acontecer na Inglaterra, tá? O que seria uma revolução industrial? Vai ser inovações tecnológicas para alavancar aí a produção de produtos. Então, o que acontece? Vou fazer mais produtos e mais rápido, tá? Com auxílio de quê? Da máquina, tá? Essa máquina, ela vai ser, a palavra aqui, carbonífera, né? Carbonífero quer dizer máquina movida a vapor, tá? Então,
as primeiras máquinas movidas a vapor, quer dizer, a máquina ela vai produzir e o homem vai poder só administrá-la ali. E o que vai acontecer aqui? Ele vai produzir mais rápido e produzir mais, tá? Então, a primeira etapa da primeira revolução industrial, o que vai se dar bem aqui, ó, a produção têxtil aí quer dizer produção de roupas ali, né, tecidos e assim vai. Nós temos a segunda revolução industrial, né, a gente usa esse termo segunda revolução industrial porque nós usamos, vai ser a troca da máquina carbonífera, que é a vapor, pela máquina elétrica, química e também motorizada, tá, e ligado à eletricidade, petróleo, tá? O motor a combustão é o petróleo, a gás natural e a eletricidade. A eletricidade vai fazer com que a produção cresça mais ainda, tá? Nós temos aqui no hall Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Rússia, né? Vão virar grandes imperialistas, porque também vai dominar, vai recolonizar também a África e ter mais matéria-prima ainda, mais centro consumidor, tá? A terceira fase, espera só um pouquinho. Pensei que tinha pulado, gente, desculpa. Então, a terceira fase do capitalismo, né? A gente chama capitalismo financeiro. Se ganhou tanto dinheiro com a primeira revolução industrial que os grandes burgueses vão começar a diversificar seu dinheiro, seu lucro, e vão começar a investir em bancos, em ações de outras do comércio, né? Então ele vai diversificar aí e aí vai entrar o centro financeiro, tá? Do século XX. Dentro dessa evolução, né, vamos ter a terceira onda do capitalismo informacional, que seria a terceira revolução industrial. O que seria a terceira revolução industrial? Vai ser a entrada da informática, da tecnologia, tá, e a robótica, né? Então, essa fase eles vão começar a estudar mais o consumidor, né, e trazer produtos cada vez mais tecnológicos. Porque é o seguinte, eles viram que se você tiver um produto simplesmente para a necessidade, o cara vai comprar e simplesmente não vai, quando não precisar ele não compra mais. O que o capitalismo quer fazer? Ele cria uma necessidade, tá? Então cria um sonho, vai sempre comprar. Então imagine só, você vai comprar uma camiseta, você precisa de uma camiseta, então você compra uma vez e aí já tem, não vai comprar mais. Não, o capitalismo quer que você compre através da moda, eles vão estudar o perfil da pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que tem perfil que gosta do estilo de vida de surf, então vai fazer um estilo de moda surf, streetwear, então ele vai criar um produto ligado a roupa jeans, de rua, cara que gosta de skate, então ele vai criar um estilo, tá, musical também, aí você vai comprar conforme aquele estilo, conforme a moda, né? Geralmente eles estudam o consumidor para ele sempre estar comprando, tá? Aí vamos ter a globalização, né? A globalização seria o mundo todo se comunicando e também comprando, né? Então hoje você consegue comprar um produto na China, nos Estados Unidos, simplesmente na mão do seu computador não, do seu celular, né? Então, e chega para você em alguns dias, tá? Tudo bem? E isso vai levar a um aumento do capitalismo cada vez melhor, tá bom? Isso aqui eu vou falar para vocês depois, tá? Então a gente vai terminar aqui, tá? Na próxima aula eu vou continuar com esses slides aqui, que eu vou estar falando um pouco da entrada, os conceitos do capitalismo, a entrada do socialismo, né? Que eu vou estar falando. E eu vou vir com a atividade com vocês agora, tá? Vou mudar aqui, eu vou fazer para vocês aqui no PowerPoint as atividades, vou digitar aqui daqui a pouco, eu mostro para vocês. Já vim com a atividade aqui, tá bom? Já digitei para vocês aqui as atividades, tá? Então tá dividido assim, vocês vão ler a página 11 até a 14, tá? Então vocês vão e responder as questões da página 14, as atividades 1 e 2, tá? Então, atividade 1 e 2, então vou até ler para vocês aqui, tá? No livro de vocês, tá? O capitalismo baseia-se na propriedade privada e nos meios de produção. Cite exemplos, né? Em seguida, responda no capitalismo qual é o objetivo da produção. Então, vamos lá. O capitalismo baseia-se na propriedade privada e nos meios de produção. Tudo que produz, né? E cite exemplos. Então, você vai citar exemplos aí de meios de produção. Nós falamos aqui na aula, tá? E qual é o objetivo de produzir, tá? Qual é o objetivo do capitalismo produzir, gente? Facinho, né?
2, né? Retome as principais características do capitalismo e do socialismo, estabelecendo a diferença entre os meios de produção e o tipo de economia dos dois sistemas. Então você vai comparar agora nessa questão o estilo de produção capitalista, né? O que ela enquadra, e o estilo de produção socialista, tá? Lembrando ali do modo dos dois lados, né? Do privado e coletivo, e assim você vai responder, tá? Quase dei a resposta para vocês. Aí na questão 2, né, na segunda parte das questões, vocês vão ler a página 14, tá? Aí na página 15, vocês vão responder através do auxílio do mapa que tem aqui. Escreva o nome de países pertencentes ao mundo socialista no período da Guerra Fria. Facinho, gente. Olhando o mapa aqui, vocês vão matar de primeira, tá? Cite o nome de um país e de duas regiões do mundo capitalista. Então, vocês vão citar o nome de um país e duas regiões, tá? Quando eu falo regiões, é continente, tá? E um país. Vou dar uma dica para vocês, o principal. Já dei a dica, tá? E 3, né? Em que posição encontrava-se o Brasil em relação ao mundo dividido entre capitalismo e socialismo? Então você vai falar qual é a parte, o que o Brasil faz parte, socialismo, capitalismo, e aí você vai colocar ali, vai explicar pra gente, tá? Então na questão, aí já na terceira questão, explique o termo bipolar, tá? Então você vai explicar aí pra mim o que seria o termo bipolar, tá certo? Também está no livro, tá certo? Cite e explique as 3 fases do capitalismo, tá? Então, acabei de explicar para vocês a parte final sobre as fases do capitalismo. Então, você vai citar o que é e explicar um pouquinho sobre nós, tá bom? Tá certo? Essas duas partes aqui eu vou querer no caderno. Não esqueçam de colocar, né? Não esqueça de colocar o seu nome e série e mandar pelo privado do professor, tá certo? Colocar OK no grupo para a chamada virtual e curtir o vídeo aí no YouTube, tá bom? Certo? Se tiverem alguma dificuldade para fazer a questão, estou à disposição, tá bom, gente? Tchau, tchau, até a próxima atividade. Estejam bem.